A pregação do evangelho, ela tem que ser feita sem acepção de pessoas. Como eu já tenho falado no primeiro tópico, e torno a falar aqui, é um dever de todo cristão pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, de cor e de posição social. Meus queridos, nós estamos estudando a lição de número 11, 14 de setembro de 2025, que é o Dia Nacional de Missões. O título diz assim: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Que a graça e a paz do nosso Senhor, meus irmãos, estejam sobre as vossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o segundo tópico, a salvação dos gentios. Você que ainda não viu o primeiro tópico, já foi postado, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o segundo tópico. Então, para que você compreenda este segundo tópico, vai lá, volta aí, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, ou se não na descrição aí deste vídeo, o primeiro tópico fixado. Então clica lá, assista o primeiro tópico e volta agora para estudarmos o segundo tópico. No segundo subtópico nós vamos falar sobre a salvação dos gentios. E o primeiro subtópico do segundo tópico é pregação aos gentios. Eu tenho falado sobre acepção, né, meus irmãos? Que Deus ele não faz acepção de pessoas. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio em sua casa, no versículo número 14 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Nós temos falado aqui em lições anteriores que a mensagem que não é cristocêntrica, ela não é uma mensagem bíblica. Por quê? Porque Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, assim nós podemos perceber três eixos principais que a sua mensagem percorria. O primeiro eixo é Deus ama a todos. Atos capítulo número 10, versículo número 34. Deus ele não fez acepção de pessoas. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Olha só, meus irmãos. Eu falei aqui no primeiro tópico, aliás, porque Deus amou o mundo, ali a palavra mundo faz referência a todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. O plano de salvação não foi apenas para os judeus. E até nos dias atuais, meus irmãos, muitos judeus não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, nem como Messias. Muitos judeus ainda estão a esperar o Cristo. Muitos judeus ainda estão a esperar o Messias prometido pelos profetas. Eles ainda não receberam a Jesus Cristo. Mas eu quero lhes dizer que esses judeus e essas pessoas, até nos dias atuais, ainda pensam que o Messias será apenas para o povo de Israel. Agora, meus irmãos, pense bem aqui comigo. Se o Messias for só para o povo de Israel, então por que Deus criou toda a humanidade? Então qual seria o objetivo de Deus povoar toda a terra? Quando criou Adão e Eva, diz: crescei e multiplicai-vos, povoai toda a terra. Por quê? Por qual motivo? É meio sem lógica, meus irmãos, entendermos e pensarmos desta forma. Até porque Deus eu não sei nem como afirmar isto, de dizer que é do caráter, porque Deus ele é soberano em tudo. Mas, usando humanamente falando, é do caráter de Deus não fazer acepção de pessoas. Deus ele não tem os seus queridinhos. Então, em primeiro lugar, o primeiro eixo é que Deus ama a todos. Deus ele não faz acepção de pessoas. E o segundo é, Deus ele quer salvar a todos. Perdoe-me lhe decepcionar neste momento, mas nem todos que você conhece serão salvos. Nem todos que está ouvindo ou que irá me ouvir serão salvos. Nem todos que ouviram a mensagem da cruz, que ouviram Cristo um dia, que conhece que Cristo veio, Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz, mas que não receberam e não confessaram, será salvo. E é por isso que Deus ele quer salvar a todos, assim como um pai e uma mãe não abandonam os seus filhos. Deus ele não somente ama a todos, mas ele quer salvar a todos. Pedro agora, nesta ocasião aqui do Cornélio, o que aconteceu com Cornélio, naquela ocasião, Pedro ele reconhece que a salvação não é apenas para os judeus,
que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação teme ao Senhor. Ou seja, quando Pedro ele vai na casa de Cornélio, que prega a Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e toda a sua casa. Aí Pedro ele compreende, nossa, a salvação não é só para nós, a salvação é para todos. É tanto que, meus irmãos, Jesus, você vê que a mente deles eram tão limitadas, que Jesus ele disse o que para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atos capítulo 1, versículo número 8, ou versículo número 7, não vamos falhar a memória, Jesus dele disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, aí vocês vão ser revestidos de poder. Depois vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Cafarnaum e depois até os confins da terra. Então, se Deus não queria salvar a todos, para que Deus mandaria eles ir pregar para os gentios, para todas as nações da terra, para os confins da terra? Não, Jesus ele teria dito apenas, fique só em Jerusalém, pregue só em Jerusalém, porque é só o meu povo, é os meus escolhidinhos, é os únicos que serão salvos. Mas não, meus irmãos. Então, naquela ocasião ali, no que aconteceu na casa de Cornélio, foi quebrado da mente de Pedro uma objeção. Qual era a objeção? De que somente o povo judeu era salvo. E o terceiro eixo é que Cristo, ele é o Senhor de todos. Que Cristo, ele não é apenas só meu, ele é seu, de que está me ouvindo. Ele é de todos, mas também, para ser salvo, tem que aceitá-lo. Cristo, ele é o centro do evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Eis uma verdade da qual qualquer ser humano reconhece. Aliás, qualquer não, né, meus irmãos? Eis aí um equívoco de minha parte. Somente aqueles que serão salvos é que reconhecem. O segundo subtópico, a convenção dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os arrependidos que creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os judeus que se arrependessem, porque professasse o nome do nosso Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Ninguém jamais será salvo à força. É necessário crer em Cristo para que tenha a salvação. Ninguém é obrigado. Como os irmãos costumam muito a pregar, né? Nós sabemos que isso aí é de outro contexto, mas podemos até usar aqui nesta ocasião, não é por força, nem por violência. Então, é uma decisão sua. Você é que escolhe. Você não é obrigado, meus irmãos. Você não é obrigado. Temos que ter a escolha, a decisão. Portanto, os judeus, quanto os gentios, necessitam se arrepender para serem salvos. Os judeus, eles acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles. Só que o Criador, ele tinha mostrado que isso era um erro da parte deles, ou do intelecto deles. Posteriormente, os judeus convertidos conheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Ou seja, aqueles que estavam ali com Pedro, né? Começaram a ver e abriram os olhos para a verdade. Então, portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus Cristo e se arrependeram de seus pecados. Por quê? Porque a salvação é para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Torno a repetir aqui. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não tem os seus queridinhos. Todo ser humano, todo ser vivo, por melhor que ele seja, por pior que ele seja, Deus, ele enviou seu Filho para todos, sem acepção. Desde o morador de rua até aqueles que estão nos melhores palácios. Desde a prostituta até aquela santinha. Desde o pior idólatra até aquele que se auto-intitula santo, santíssimo.
Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Chegamos ao final deste segundo tópico. Que Deus os abençoe. Não se esqueça de compartilhar esta aula, de deixar o seu like se não for inscrito, se inscreve no canal. Que Deus os abençoe e até o terceiro tópico, em nome de Jesus.